Paz seja Jesus, meus irmãos. Estamos começando mais um dia a leitura do livro A História dos Hebreus. E hoje nós começaremos o capítulo 5 do livro 2. Compartilha já essa live e vamos continuar a aprender um pouco mais e nos edificar. Capítulo 5. Os egípcios tratam cruelmente os israelitas. Predição realizada pelo nascimento e milagrosa conversão de Moisés. A filha do rei do Egito fala educar e o adota por filho. Ele comanda o exército do Egito contra os etíopes. Obtém a vitória e desposa a princesa da Etiópia. Os egípcios desejam matá-lo. Ele foge e desposa a filha de Reuel, também chamado Jetro. Deus aparece-lhe num arbusto ardente no Monte Sinai e ordena-lhe que vá libertar o seu povo da escravidão. Ele realiza vários milagres perante Faraó. E Deus fere o Egito com várias pragas. Moisés liberta os israelitas e guia-os. Êxodo 1. Como os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos e só pensam que lhes pode proporcionar prazer e proveito, eles olhavam com inveja a prosperidade dos hebreus e as riquezas que esses conquistavam com o trabalho. Conceberam mesmo certo temor pelo aumento do número deles, tendo o tempo apagado a memória das obrigações que todo o Egito devia a José, e tendo o reino passado a outra família. Eles começaram a maltratar os israelitas e a oprimi-los com trabalhos. Empregaram-nos em cavar vários disques para deter as águas do Nilo e diversos canais para conduzi-las. Faziam-os trabalhar na construção de muralhas para cercar as cidades e levantar pirâmides de altura prodigiosa, obrigando-os até mesmo a aprender com dificuldade artes e diversos ofícios. 400 anos assim se passaram, com os egípcios procurando sempre destruir a nossa nação, e os hebreus, ao contrário, esforçando-se por vencer todos esses obstáculos. O artigo 96 fala de apenas 215 anos, que é a opinião dos rabinos. Esse mal foi seguido por um outro, que aumentou ainda mais o desejo que os egípcios tinham de nos perder. Um dos doutores da sua lei, ao qual eles dão o nome de escribas das coisas santas e que passam entre eles por grandes profetas, disse ao rei que naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo o mundo, pois aumentaria a glória de sua nação e humilharia o Egito, e cuja reputação seria imortal. O rei, assustado com a predição e seguindo o conselho daquele que lhe fazia essa advertência, publicou um edito pelo qual ordenava que se deveriam afogar todas as crianças hebreias do sexo masculino, e ordenou às parteiras do Egito que observassem exatamente quando as mulheres fossem dar à luz, porque não confiava nas parteiras da sua nação. Esse edito ordenava também que aqueles que se atrevessem a salvar ou criar alguma dessas crianças seriam castigados com a morte, com a pena de morte, juntamente com toda a família. Tão cruel determinação acumulou de dor os israelitas, porque ficando obrigados a ser os assassinos dos próprios filhos e não podendo sobreviver a eles senão apenas alguns anos. A extinção da raça parecia inevitável, mas é em vão que os homens empregaram os seus esforços para resistir à vontade de Deus. O menino que havia sido vaticinado veio ao mundo, foi criado ocultamente, não obstante as ordens do rei e todas as predições a seu respeito se realizaram. Um hebreu de nome Amrão, muito estimado entre os seus, vendo que a sua mulher estava grávida, ficou muito preocupado por causa do edito que iria exterminar a sua nação. Recorreu então a Deus, rogando-lhe que tivesse compaixão de um povo que sempre o havia adorado e fizesse cessar a perseguição que os ameaçava de ruína total.
Deus, tocado por aquela oração, apareceu-lhe em sonho e disse-lhe que esperasse, que ele se lembrava da piedade do povo e de seus antepassados, que os recompensaria agora tal como havia recompensado aqueles, que era por essa consideração que os fizera multiplicar-se, desde Abraão, quando este partiu sozinho da Mesopotâmia para a terra de Canaã, a quem ele cumulou de bens e tornou a mulher fecunda, e os sucessores deles, aos quais ortogou províncias inteiras, a Arábia a Ismael, troglodita aos filhos de Quetura e o país de Canaã a Isaque, que eles não poderiam, sem ingratidão e mesmo sem impiedade, esquecer os felizes êxitos obtidos na guerra pela aliança com ele. Que o nome de Jacó se tornara célebre, tanto pela felicidade na qual viveu, quanto pela que legou aos seus descendentes como um direito hereditário. E porque, havendo chegado ao Egito com 70 pessoas somente, a sua posteridade multiplicou-se, atingindo o número de 600.000 homens, que se tranquilizassem, pois teria cuidado de todos em geral e dele em particular, que o filho de que a sua mulher estava grávida era um menino de quem os egípcios temiam tanto o nascimento, e por causa de quem faziam morrer todos os meninos dos israelitas, que ele viria, contudo, felizmente ao mundo, sem der descoberto pelos encarregados daquela cruel devassa, que ele, contra todas as esperanças, seria criado, educado e libertaria o seu povo da escravidão, que tão grande feito eternizaria a sua memória, não somente entre os hebreus, mas entre todas as nações da terra, que por mérito dele o seu irmão seria educado até tornar-se um grande sacerdote, sendo que todos os descendentes deste seriam honrados com a mesma dignidade. Anrã narrou a sua esposa, de nome Joquebede, a visão que tivera, a qual, embora que fosse muito favorável, não lhes diminuiu o temor, porque não podiam deixar de se preocupar com a vida do filho. Além disso, parecia inacreditável a grande felicidade a eles prometida. Êxodo 2. Joquebede deu à luz, e viu-se que era verdadeira a predição do oráculo. Foi um parto feliz e fácil, que as parteiras egípcias nem chegaram a conhecer. Criaram secretamente a criança durante 3 meses. Então Anrão, por causa da ordem do rei, temendo ser descoberto e sofrer juntamente com o filho a pena de morte, e com receio de que assim o que lhe fora predito não se cumprisse, julgou conveniente abandonar a providência de Deus à conservação de uma criança que lhe era tão cara. Pensou que poderia conservar o filho em oculto, mas viveriam ele e o menino em perigo constante, ao passo que, entregando-os nas mãos de Deus, acreditava firmemente que ele teria meios de confirmar a veracidade da promessa. Após tomar essa resolução, ele e a mulher fizeram um berço de juncos do tamanho da criança, e para impedir que a água nele penetrasse, revestiram de betume. Puseram dentro o menino e colocaram o berço sobre as águas do rio, abandonando-os à providência. Miriam, irmão do menino, por ordem da sua mãe, foi para o outro lado do Nilo ver o que aconteceria. Deus então mostrou claramente que todas as coisas se realizaram, não segundo os planos da sabedoria humana, mas conforme os sublimes desígnios da sua vontade. Mostrou também que aqueles que pretendem fazer perecer os outros para proveito próprio ou para segurança particular são muitas vezes desiludidos em suas esperanças, por mais cuidados do que se cerquem. Os que confiam somente nele, entretanto, estarão a salvo de muitos perigos, mesmo contra qualquer probabilidade de salvação, como aconteceu a esse menino. Voltamos novamente. Como o berço flutuasse ao sabor das águas, Termutis, filha do rei, que passava pela margem do rio, avistou e ordenou a alguns dos que o acompanhavam a nado fossem buscá-lo. Trouxeram, e ela ficou tão encantada com a beleza da criança que não se cansava de contemplá-la. Resolveu então tomar o menino aos seus cuidados e mandar educá-lo.
de sorte que, por um favor de Deus, assaz extraordinário, ele foi criado no mesmo lugar onde queriam a sua morte e a ruína da sua nação. A princesa logo ordenou que fossem procurar uma ama. Veio uma, porém a criança não quis mamar e recusou todas as outras que lhe trouxeram. Miriam, então, fingindo lá encontrar-se por acaso, disse à princesa: É inútil, senhora, que mandei chamar outras amas, pois elas não são da mesma nação que esta criança. Se tomardes uma ama hebreia, talvez ele não se sinta aversão. Termotis aprovou a ideia e disse-lhe que fosse procurar uma. Ela foi imediatamente para casa e trouxe Joquebede, que ninguém conhecia, para ser uma ama da criança, a qual deu-lhe de mamar. A princesa ordenou-lhe que criasse o menino com todo cuidado e chamou Moisés, isto é, salvo das águas, como sinal de um estranho acontecimento, pois Mo em língua egípcia significa água e Isés preservado. A predição divina realizou-se inteiramente nele, pois Moisés tornou-se a maior personagem que jamais existiu entre os homens. Era o sétimo desde Abraão, porque Anrão, seu pai, era filho de Coate. Coate era filho de Levi. Levi era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. E Isaac era filho de Abraão. À medida que Moisés crescia, demonstrava muito mais espírito e inteligência que o permitido pela sua idade. Mesmo brincando, dava sinais de que um dia seria alguém extraordinário. Quando completou 3 anos, Deus fez brilhar em seu rosto uma tão grande beleza que as pessoas, mesmo as mais austeras, ficavam arrebatadas. Ele atraía sobre si os olhares de todos os que o encontravam, e por mais pressa que tivessem, eram obrigados a parar para contemplá-lo. Termotis, vendo-o cheio de tanta graça, e não tendo filhos, resolveu adotá-lo. Levou-o ao rei, seu pai, e depois de falar-lhe da beleza do menino e da inteligência que já se manifestava nele, disse: Foi um presente que o Nilo me fez. De maneira admirável, recebi-o em meus braços, resolvi adotá-lo e vou-lo ofereço como sucessor, pois não tendes filhos. Com essas palavras, ela o colocou entre os braços do rei, que o recebeu com prazer, e para obsequiar a filha, estreitou-o nos braços, colocando-lhes o diadema sobre a cabeça. Moisés, como uma criança que se diverte, tirou-o e o jogou no chão, pisando-lhe em cima. Essa ação foi considerada de péssimo augúrio, e o doutor da lei, que predissera o quanto seria funesto o nascimento daquele menino para o Egito, ficou tão nervoso que desejou matá-lo imediatamente. Eis aí, majestade, disse ele, dirigir-se ao rei, este menino do qual Deus nos fez saber que a morte deve garantir a vossa paz. Vede que o fato confirma a minha predição, pois apenas nasceu e já despreza a vossa grandeza, calcando aos pés a vossa coroa. Matando-o, todavia, fareis perder aos hebreus a esperança que neles depositavam, e salvareis o vosso povo de um grande temor. Termotis, ouvindo falar desse modo, levou o menino sem que o rei se opusesse, porque Deus afastava do espírito de Faraó o pensamento de fazê-lo morrer. A princesa fê-lo educar com grande desvelo, e, quanto mais os hebreus se alegravam, tanto mais os egípcios se atemorizavam. Entretanto, como a ninguém viam que pudesse suceder o rei no trono, ou de quem pudesse esperar um governo mais feliz quando Moisés não existisse mais, abandonaram a ideia de fazê-lo morrer. Logo que o menino, criado e educado dessa maneira, chegou à idade de poder dar provas de sua coragem, praticou atos de bravura que não permitiram mais dúvidas quanto à veracidade do que se havia sido predito, isto é, que ele elevaria a glória de sua nação e humilharia os egípcios. Eis o motivo. A fronteira do Egito foi devastada pelos etíopes, que lhe estão próximos. Os egípcios marcharam com um exército contra eles, mas foram vencidos no combate e retiravam-se com desonra. Os etíopes, orgulhosos de tamanha vitória, julgaram que era covardia não aproveitar a boa sorte e começaram a se vangloriar de poderem conquistar todo o Egito. E lá entraram por diversos lugares,
A quantidade de despojos que arrebataram e o fato de não terem encontrado resistência alguma aumentaram-lhes a esperança de conseguir um feliz resultado na empresa. Assim, avançaram até Mênfis, chegando até um feliz resultado na empresa. Ou melhor, assim avançaram até Mênfis, chegando até o mar. Os egípcios, reconhecendo-se muito fracos para resistir a tão grande força, mandaram consultar um oráculo e, por ordem secreta de Deus, a resposta que receberam foi que somente um homem havia, um hebreu, do qual podiam esperar auxílio. O rei não teve dificuldade em julgar por essas palavras que Moisés era o hebreu em questão, ao qual o céu destinava salvar o Egito, e pediu a filha para fazê-lo general de todo o exército. Ela consentiu e disse-lhe que julgava assim prestar ao rei um grande serviço. Contudo, obrigou-o ao mesmo tempo a prometer com juramento que não lhe faria mal algum. A princesa, não se contentando em testemunhar assim a sua extrema afeição por Moisés, não pôde também deixar de, com azedume, perguntar aos sacerdotes egípcios se eles não se envergonhavam de o haverem tratado como inimigo e de desejarem tirar a vida a um homem a quem eram agora obrigados a pedir auxílio. Pode-se imaginar com que prazer Moisés obedeceu às ordens do rei e da princesa, que lhe eram tão gloriosas, e os sacerdotes das duas nações tiveram com isso, por motivos diferentes, idêntica alegria. Os egípcios esperavam que, depois de vencerem os inimigos sob o comando de Moisés, encontrariam facilmente ocasião para matá-lo à traição. E os hebreus ansiavam, por esse mesmo motivo, sair do Egito e livrar-se da escravidão. Esse excelente general, posto à frente do exército, logo se fez admirar pela sua prudência. Em vez de marchar ao longo do Nilo, atravessou pelo meio das terras, a fim de surpreender os inimigos, que jamais pensariam que ele os fosse alcançar, por um caminho tão perigoso, devido à quantidade de serpentes de várias espécies que ali viviam. Muitas delas não existem em nenhum outro lugar e não somente são temíveis pelo seu veneno, mas são horríveis de se ver, porque tendo asas atacam os homens, elevando-os no ar para se atirar sobre eles. Moisés, para prevaricar-se contra elas, mandou colocar em gaiolas algumas aves chamadas ibis, que são domesticadas, amigas do homem e inimigas mortais das serpentes, sendo que estas as temem não menos que aos servos. Nada mais direi sobre essas aves, porque não são desconhecidas aos gregos. Quando Moisés chegou com o seu exército a essa tão perigosa região, soltou os pássaros e passou assim sem perigo. Então surpreendeu os etíopes, deu-lhes combate e os dispersou, fazendo-os perder a esperança de se tornarem senhores do Egito. Mas tão grande vitória não reteve os seus intentos. Entrou no país deles, tomou várias cidades, saqueou-os e fez grande mortandade. Tão gloriosos resultados reanimaram de tal modo a coragem dos egípcios, que eles seriam capazes de tudo, empreender sobre o comando de tão grande, excelente general. Os etíopes, ao contrário, só tinham diante dos olhos a imagem da escravidão e da morte. O ilustre general impeliu-os até Sebá, capital da Etiópia, que Cambises, rei dos persas, chamou depois de Meroi, nome de sua irmã. Aí Moisés os sitiou, embora a cidade fosse tida como inexpugnável, porque, além das suas grandes fortificações, era rodeada por 3 rios, o Nilo, o Astape e o Astubora, cujo percurso é muito difícil. Ficava assim situada numa ilha, e não era menos defendida pelas águas que a rodeavam de todos os lados, que pela força de suas muralhas, de suas defesas. Os diques que a preservaram das inundações dos rios serviam ainda de terceira defesa, quando os inimigos passassem as outras. Moisés ficou aborrecido ao constatar que tantas dificuldades juntas tornavam a conquista da cidade quase impossível. E o seu exército começava a enfadar-se, porque os etíopes não se atreviam mais a dar-lhes combate.
Tarles, filha do rei da Etiópia, tendo-os visto do alto das muralhas praticar, no assalto, atos de valor e de coragem extraordinários, ficou tão cheia de admiração pela sua bravura, a qual reerguera o ânimo dos egípcios e fizera tremer a Etiópia, antes vitoriosa que sentiu o coração ferido de amor por ele. Com a paixão sempre aumentando, mandou oferecer-lhe a mão em casamento. Ele aceitou a honra com a condição de que ela lhe entregasse a cidade. A promessa foi confirmada com um juramento, e depois que o tratado foi feito, em boa fé de parte a parte, ele deu graças a Deus por tantos favores e reconduziu os egípcios vitoriosos de volta à sua pátria. Mas esses ingratos, em vez de manifestar reconhecimento pela salvação e pela honra que deviam a Moisés, aumentaram ainda mais o seu ódio contra ele e procuraram mais do que nunca eliminá-lo. Temiam que a glória que conquistara o enchesse de tal modo de orgulho que ele pensasse em se tornar senhor de todo o Egito. Aconselharam o rei a mandá-lo matar, o qual deu ouvidos a tais palavras, porque a grande fama de Moisés já lhe causava inveja, e o monarca começava a temer que fosse também sobrepujado por ele. Nisso era ajudado pelos sacerdotes, que, para incitá-lo ainda mais, recordavam o rei continuamente do perigo em que se encontrava. E assim Faraó consentiu na morte de Moisés, e ela seria inevitável se este não houvesse descoberto a intenção dos egípcios e se ausentado no momento oportuno. Moisés fugiu para o deserto e desse modo salvou-se, porque os inimigos não podiam imaginar que ele tomaria tal caminho. Como nada encontrasse para comer, viu-se atormentado por uma fome extrema, mas a suportou com paciência, e depois de haver andado muito, chegou pelo meio-dia, próximo da cidade de Midian, nome que lhe deu um dos filhos de Abraão em Quetura, à beira do Mar Vermelho. Estando muito cansado, sentou-se à beira de um poço para repousar, e esse fato deu-lhe ocasião de mostrar a sua coragem, abrindo o caminho para uma sorte melhor. Eis como tudo se passou. Um sacerdote chamado Reuel, ou Jetro, muito estimado entre os seus, tinha 7 filhas, que, segundo o costume das mulheres de troglodita, cuidavam dos rebanhos do pai. Ora, como a água doce é muito rara naquelas paragens, os pastores e pastoras iam solicitamente buscá-la, para dar de beber aos animais. Assim as irmãs vieram naquele dia por primeiro ao poço, tiraram água e encheram as suas vasilhas para dar de beber aos carneiros e ovelhas. Mas alguns pastores que ali chegaram, maltratando-nas, e tomaram a água que elas tinham tido o trabalho de tirar. Moisés, enraivecido por tal violência, julgou que não devia absolutamente permiti-la. Espancou os insolentes e afugentou-os, auxiliando as moças no que a justiça pedia dele. Elas contaram ao pai o que ele havia feito em favor delas e rogavam-lhe que mostrasse o seu reconhecimento para com o estrangeiro pelo auxílio que lhes prestara. Reuel louvou a gratidão das filhas e mandou chamar Moisés, e não se contentou em agradecer uma nação tão generosa, mas lhe deu Zípora, uma de suas filhas, em casamento, e a superintendência de todos os seus rebanhos, no que consistia então a riqueza dessa nação. Êxodo 3 e 4. Moisés morava então com o sogro e cuidava dos rebanhos deste. Um dia levou a pastar no Monte Sinai, que é o mais alto de toda a província, muito rica em pastagem. Isso porque, além da fertilidade natural, os outros pastores lá não iam por causa da santidade do lugar onde dizia-se Deus morava. E lá ele teve uma visão maravilhosa. Viu uma sarça ardente, de tal modo rodeada pelas chamas, que parecia dever queimar-se, e no entanto, nem as folhas, nem as flores e nem os ramos eram danificados. Só uma parêntese, que aqui o autor,
ou foi uma escolha própria, mas não foi citada que Moisés ele foge do Egito por ter matado um egípcio. E depois que ele enterra o egípcio para não ser descoberto, então ele foge. E lá ele vai encontrar a casa de Jetro e ele casa com a Zípora. Aqui está mostrando uma parte da história que talvez a gente não conhece. Pode ter sido que aconteceu dessa forma. Mas é bom colocar mais esse pedaço aqui que está faltando. Tal prodígio deixou-o atônito. Nunca, porém, o medo foi maior do que quando ouviu sair do meio da sarça uma voz, que o chamou pelo nome e perguntou-lhe como se atreveria ir a um lugar santo, do qual nenhum outro antes se aproximara. Mandou-lhe que se afastasse da chama, não se deixando levar pela curiosidade, e se contentasse com o que merecera ver, sendo um digno sucessor da virtude de seus antepassados. A voz predissesse-lhe em seguida a glória que ele deveria conquistar, com o auxílio que receberia de Deus. Tornar-se-ia célebre entre os homens, ordenou-lhe que voltasse sem temor para o Egito, a fim de libertar os hebreus de sua cruel escravidão. Pois acrescentou a mesma voz, eles tornar-se senhores do mesmo país rico em todas as espécies de bens, que Abraão, o chefe de vossa raça, possuiu, e serão devedores de tão grande felicidade à vossa sábia direção. Mas depois que os tiverdes tirado do Egito, não deixareis de oferecer um sacrifício nesse mesmo lugar. Em diversas passagens da Bíblia, esse monte é chamado Horebe, onde Moisés promulgou a lei. Muitos o confundem com o Sinai. Uma tradição local coloca Horebe no pico Saf do maciço montanhoso e o Sinai outro, mais elevado a meio dia de distância. Mas alguns estudiosos sustêm ao contrário, que Horebe é o verdadeiro nome de todo o maciço, enquanto o Sinai seria apenas uma denominação derivada do deus lunar Sim, venerado talvez nesse lugar. Moisés, ainda mais admirado pelo que acabava de ouvir do que pelo que tinha visto, disse: grande Deus, do qual adoro a onipotência, que tantas vezes fizeste brilhar em favor dos meus antepassados, eu não poderia, sem extrema loucura, desobedecer às vossas ordens. Mas, como sou um simples homem, sem autoridade, temo não poder persuadir esse povo a abandonar um país onde se estabeleceu há tão longo tempo para seguir-me, aonde eu quisesse levar. E mesmo se os convencer, como poderei obrigar o rei a permitir que se retirem, sendo que o Egito deve ao trabalho deles a felicidade que agora desfruta? Tendo Moisés assim falado, mandou Deus confirmar na aliança, garantindo-lhe que não abandonaria na direção daquele empreendimento, e prometendo pôr-lhe na boca as palavras, quando tivesse necessidade de persuadir e fosse preciso revesti-las com poder. Quando fosse o momento de agir, para dar-lhe uma prova, ordenou-lhe que ele lançasse na terra a vara que trazia na mão. Moisés obedeceu, e ela no mesmo instante transformou-se numa serpente, que se pôs a rastejar, movendo a cauda e levantando a cabeça, como para se defender ou como se a quisessem atacar. De repente a cobra desapareceu e a vara voltou a ser o que era. Em seguida, Deus ordenou a Moisés que pusesse a mão no seio. Ele o fez e retirou-a branca como a cal, mas imediatamente ela também voltou ao primitivo estado. Ordenou-lhe ainda que tirasse água de um lugar ali perto. Ele o fez, e a água converteu-se em sangue. E Deus, vendo que tais prodígios o deixavam atônito, disse-lhe que tomasse ânimo com a certeza de seu auxílio, que lhe confirmaria a missão com milagres semelhantes, e que partisse imediatamente, caminhando dia e noite para ir libertar o seu povo, porque ele não podia mais suportar os gemidos deles em tão dura servidão. Moisés, não podendo
depois do que acabara de ver e ouvir, duvidar mais do efeito das promessas divinas. Rogou a Deus que no Egito lhe desse o mesmo poder de fazer aqueles milagres com que o favorecia naquele momento, e acrescentasse a graça de ter se dignado fazê-lo ouvir a sua voz, e de lhe dizer o seu nome, a fim de que ele pusesse maior invocar quando lhe oferecesse um sacrifício. Deus concedeu-lhe esse favor, que jamais fizera qualquer outro neste mundo, mas não me é permitido repetir esse nome. Esse nome é Jeová. Moisés, certo do auxílio de Deus e do poder que ele lhe dava para fazer milagres todas as vezes que julgasse necessário, concebeu grande esperança de libertar os hebreus e humilhar os egípcios. Soube nesse mesmo tempo da morte de Faraó, sob cujo reinado ele fugira do Egito. E assim rogou a Reuel, seu sogro, que lhe permitisse voltar para lá, para o bem de sua nação, e não teve dificuldade em obter o consentimento. Amém, meus irmãos? Aqui a gente encerra a leitura de hoje, e amanhã nós vamos descobrir o que acontece. Moisés, ele recebe aqui o encontro com Deus, né, na sarça ardente, onde Deus fala com ele, e Deus mostra sinais a ele, e ele pede para que também possa ter o poder, a graça, a autoridade também no Egito. Agora, amanhã a gente vai descobrir, se você ainda não conhece essa história, o que é que vai acontecer, né? Moisés vai ir para o Egito, e o que vai acontecer? Como que vai ser recepcionado? O que ele vai fazer, né? Qual é o plano de Deus para o Egito? E assim a gente vai continuar a história dos hebreus. Que Deus abençoe e você possa acompanhar também amanhã, em nome de Jesus. E convidar outras pessoas para estar acompanhando.